Olá, meus irmãos. Olá, minhas queridas irmãs. Meu nome é Chico Paulo. Sou católico, sou apostólico romano. Tenho orgulho de pertencer a essa igreja, porque eu sei que ela é a verdadeira igreja de Deus. Mesmo com toda a sua hipocrisia, mesmo com toda a sua falsidade, mesmo com todos os seus pecados. Mas eu sei que no tempo certo, na hora certa, no dia certo, quem estiver dentro dela fazendo a vontade de Deus, fará parte da verdadeira igreja de Deus dos últimos tempos, que é Jerusalém Celeste. Quem estiver dentro dela dando falso testemunho, não tem outro caminho, a gente já sabe qual é. Por isso eu me orgulho de pertencer a essa igreja, porque é a única igreja no mundo que não foi criada por um homem pecador. Foi Jesus Cristo que a edificou, e Ele tem poder para purificá-la no dia e na hora que Ele assim desejar. Eu faço questão de iniciar frisando bem que sou católico, porque a maneira que eu tenho de entender a Bíblia e de falar é um pouco parecida com a dos meus irmãos protestantes. E a minha própria igreja diz: você é protestante? Eu digo: não, eu sou católico apostólico romano. É porque a maneira que eu tenho, meus irmãos, de entender a Bíblia é diferente. Eu entendo a Bíblia do jeito que está escrito. Eu não entendo a Bíblia do jeito que a minha igreja tenta me empurrar de goela abaixo, e muitos vão na onda dela. Eu vou na onda dela, sim, se ela estiver de acordo com a palavra de Deus. Diferente disso, eu não sigo ela, não. E nem ela me segue, por isso que ela me exclui, me expulsa, me condena. Mas vamos ao que interessa, meus queridos irmãos. Eu vou falar sobre o purgatório. Falar sobre o purgatório é complicado, porque quem sou eu para dizer que esse povo está enganado, que essa igreja está enganando esse povo todo? Quem sou eu para dizer que essa igreja está encaminhando muitos para o inferno? É isso que ela está fazendo, meus queridos irmãos. É isso mesmo que ela está fazendo. Ela é tão misericordiosa que quer ser mais misericordiosa do que o misericordioso Jesus. Por isso ela cria um falso purgatório para os escolhidos dela, para aqueles que seguem a ela. Precisa abrir os olhos, meus irmãos. Falar sobre purgatório é difícil, porque a nossa igreja não fala. Quando fala, alguns doutores da lei aí falam para concordar com ela. E ela encontra trechos na palavra de Deus para fazer você acreditar nisso. Mas eu também encontro trechos na palavra de Deus para desmentir, para provar para todos vocês que ela vos engana. E é necessário que tenha homens para fazer isso, porque todo homem de Deus, assim como Jesus Cristo, São Pedro, São Paulo, eles rebatiam as hipocrisias. São Pedro disse assim: vocês distorcem a palavra de Deus, distorcem as cartas do meu amigo Paulo. Eu sei que elas são difíceis de entender, mas vocês distorcem toda a escritura para a própria perdição de vocês. E é isso que a nossa igreja está fazendo com esse purgatório dela. Ela está distorcendo a palavra de Deus. Pelo menos num ponto, ela fala a verdade. Ela reconhece que não existe purgatório na palavra de Deus. Ela reconhece que é do entendimento dela fazer com que você acredite nesse purgatório, porque ela sabe, e eu estou falando para você, que de Gênesis a Apocalipse você não vai encontrar essa palavra purgatório. E tampouco o Senhor Jesus falou sobre isso. E a igreja, ela encontra várias passagens na Bíblia
Eu não vou ler todas elas, porque fica muito extenso. Inclusive, uma das passagens que eu escolhi, que é dela, para que você entenda que existe purgatório, é um pouco extensa. Mas mesmo assim, eu gostaria de lê-la toda, na íntegra, porque é preciso entender muito bem. A nossa igreja recomenda que você leia segundo Macabeus, o livro do segundo Macabeus, para que você entenda que existe purgatório. Mas eu não sugiro que você faça como ela está falando. Para que você possa entender o trecho que ela escolheu, eu acho importante que você leia na íntegra, como eu falei, leia o trecho todo. Ela recomenda que você leia o segundo Macabeus, que é o 12, capítulo 12, e os versículos do 39 ao 45. Ela recomenda que você leia esse trecho. Eu também recomendo esse trecho, mas do início. Prefiro que você leia para que você entenda do 32 ao 45. Se torna extensa, mas eu vou lê-la na íntegra para você. Peço que você preste bem atenção e veja se isso tem a ver com purgatório. Eu vou fazer essa leitura e depois farei mais uma da igreja, porque eu também tenho as minhas para comprovar, as minhas escolhas aqui na Bíblia para comprovar que não existe esse purgatório. Assim como Jesus provou para o diabo que não devia tentar o nosso Deus. O diabo disse: lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Veja como ele é astuto, porque está escrito que os anjos te apararão nas mãos. Mas o Senhor disse: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, do mesmo jeito que Jesus Cristo rebateu, é preciso, do mesmo jeito que São Pedro rebateu, São Paulo rebateu, é preciso que hoje, no mundo de hoje, tenha também os profetas de hoje para rebater. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou protestando contra ela. Eu não sou protestante, mas estou protestando contra ela. O Senhor disse: se você chegar numa cidade, numa casa, e não quiserem lhe receber porque você fala em meu nome, saia de lá e bata até o pó da sandália em protesto contra ela. Então é um protesto mesmo que eu estou fazendo aqui. E espero que surjam muitos protestantes católicos para protestar. Que é preciso, meus irmãos. Essa nossa igreja está fazendo vergonha até a mim, que sou pecador igual a ela. Quanto mais ao fundador dela, Jesus Cristo, e a Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos lá. Preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Diz o seguinte: após a festa denominada Pentecostes, atacaram Górgias, governador da Idumeia. Este saiu para enfrentá-los, comandando 3.000 soldados de infantaria e 400 cavaleiros. Começaram a luta, e alguns judeus caíram mortos. Um tal de Dositeu dos Tubianos, fortíssimo soldado de cavalaria, enfrentou Górgias, agarrou-o pelo manto e o foi arrastando com força, querendo pegar vivo o amaldiçoado. Um cavaleiro trácio, porém, atacou Dositeu e lhe cortou o ombro. Dessa forma, Górgias pôde fugir para Marisa. Os soldados de Esdrim já estavam exaustos de tanto lutar. Então Judas invocou o Senhor. É bom prestar atenção aqui. Judas invocou o Senhor, suplicando-lhe que se mostrasse aliado e comandante daquela batalha. Que o Senhor se mostrasse aliado. Isso é muito importante. E comandante daquela batalha.
Nós também estamos numa batalha hoje, meus irmãos e irmãs. Vamos lá. Em seguida, lançou o grito de guerra na língua materna e cantando hinos, lançou-se de surpresa contra os soldados de Górgias, obrigando-os a fugir. Após reunir o seu exército, Judas chegou até a cidade de Odolon. No 7º dia, depois de se purificarem conforme o costume, celebraram o sábado. No dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judas foram recolher os corpos daqueles que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes, nos túmulos de seus antepassados. Agora aqui é onde entra o principal, meus irmãos. Foi então que encontraram por baixo das roupas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jâmia, falso deus. Jâmia, falso deus. Falsos ídolos. Nós também temos os nossos falsos deuses hoje. Foi então que encontraram por baixo das roupas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jâmia, coisa que a lei proibia aos judeus. Então ficou claro para todos o motivo da morte deles. E todos louvaram a maneira de agir do Senhor, que julga com justiça e coloca às claras as coisas escondidas. Puseram-se em oração, suplicando que o pecado cometido fosse totalmente cancelado. O nobre Judas pediu ao povo para ficar longe do pecado, pois acabava de ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido por causa do pecado daqueles que tinham morrido na batalha. Então fizeram uma coleta individual, reuniram 2.000 moedas de prata e mandaram a Jerusalém, a fim de que fosse oferecido um sacrifício pelo pecado. Ele agiu assim com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Mas considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, para que fossem libertados do pecado. Agora, meus irmãos e irmãs, onde é que tem, o que é que tem a ver essa leitura? Qual é a conexão que tem esse assunto aqui com o purgatório? Eu não vejo. Porque Judas mandou oferecer sacrifício e orações para que Deus perdoasse os pecados daqueles homens que cometeram um pecado gravíssimo, porque Judas tinha esperança na vida eterna, na ressurreição. Judas sabia que o pecado daqueles homens era gravíssimo, a tal ponto deles reconhecerem que Deus tinha agido com justiça quando permitiu a morte deles. Quando eles viram os falsos deuses debaixo deles, eles já sabiam que tinham morrido por conta da infidelidade deles. Mas Judas, que era um homem santo do coração de Deus, sabia que se intercedesse, se aquele povo se convertesse, oferecesse sacrifício, Deus poderia perdoar o pecado daqueles homens. Por amor àquele povo que estava ali suplicando e que era fiel a Deus, Deus poderia perdoar o pecado daquele povo. E hoje é do mesmo jeito. Os nossos parentes, entes queridos que falecem, muitas vezes a gente conhece, sabe como foi que viveram, não são nem de missa, mas quando morre celebra missa de 7º dia. E o sacerdote, para me agradar, para te agradar, para agradar esse mundo, para agradar a família, diz assim: o nosso irmão já está com Deus. Será que não seria melhor fazer como Judas, meus irmãos? Veja, existe um purgatório. De acordo com ela, existe um purgatório. Mas, às vezes,
na missa do sétimo dia, o camarada não passa nem pelo purgatório dela, já está com Deus. Eles dizem isso constantemente. Não seria melhor fazer como Judas? Não seria melhor chamar o povo para se converter, como Judas fez? Porque Judas pediu ao povo para se converter. Judas fez, aqui na leitura, se você ler de novo, você vai ver. Judas pediu ao povo para se converter. Não seria esse também o papel da igreja hoje? Pedir ao povo para se converter? Para não ter que ir para o inferno? Judas não pediu outra coisa, pediu para aquele pecado, para que aquele pecado fosse cancelado. Se o pecado é cancelado, não vai para purgatório nenhum, vai para o céu. Mas para isso, é preciso que eu e você sejamos do coração de Deus para interceder, e Deus, por amor a nós, e buscar um ente querido nosso que está no inferno. E ele vai mesmo, porque Deus é Deus do céu e Deus do inferno. Ele tem poder no céu e no inferno. O diabo só toca em mim e em você se Deus permitir. O diabo pede permissão e só toca se Deus permitir. Assim como Deus permitiu que ele tocasse em Jó. Se Deus não permitir, ele não faz nada nem comigo e nem contigo. Só se Deus permitir, assim como permitiu com Jesus. Permitiu que fosse para a cruz com aqueles homens lá, na época, foi porque Deus permitiu. Estava escrito. Mas se Deus não permitir, ninguém toca em você e nem em mim. É preciso ter confiança no Senhor. Mas essa igreja não tem confiança no Senhor. Ela não acredita na vida eterna. Porque se ela acreditasse, ela falava de vida eterna. Ela pediu ao povo para se converter. Ela falava sobre o Apocalipse para o povo abrir os olhos. Mas ela só sabe dizer, não, Deus é misericordioso, Deus não faz isso com ninguém, Deus não sei o que e tal. Meus irmãos, vamos entender o purgatório diferente. Ele existe sim, mas vamos entender diferente. O purgatório, no meu modo de entender, espero que você também pense assim, é hoje, é aqui e agora. É preciso que deixemos os nossos pecados, os nossos falsos deuses, para que a gente possa gozar a vida eterna. Aí, se a gente viver nesse mundo, nesse purgatório aqui, já nos purificando, rasgando o nosso coração para honrar o nome do Senhor, eu estou falando rasgando o coração, meus irmãos. Rasgar o coração mesmo. Ter vontade de matar e não matar. Ter vontade de transar com uma mulher bonita e não transar. Ter vontade de transar com um homem bonito e não transar. Ter vontade de transar com outro homem, mulher com mulher e não fazer isso. Largar o cigarro, largar a cachaça, largar os motéis, largar jogo de bicho, largar toda a jogatina que tem por aí, porque o governo faz com que você mesmo seja viciado com tanta jogatina e você embarca nessa onda. Tudo isso nos leva para a morte eterna. A igreja não diz isso, porque ela acredita que você faz tudo isso e depois vai para o purgatório. E tem mais uma coisa que ela diz, que Deus livre essa igreja. Mas tem mais uma coisa que ela diz. Ela diz que quem vai para o purgatório, mas já está salvo. Vai sofrer, vai não sei o quê, mas já está salvo. Depois você se salva. Não foi isso que Jesus Cristo disse, meus irmãos. Nunca foi. Nunca foi. Quando Jesus Cristo, uma vez, estava comentando, aqui é uma das passagens que eu encontro para derrubar esse argumento da igreja. Esse argumento é quando Jesus Cristo fala sobre a cidade de Cafarnaum. Lucas, vou ver se eu encontro aqui, é Lucas 14, deixa eu ver aqui, Lucas, da cidade de Cafarnaum, Lucas, eu me perdi aqui agora de novo, Lucas 14, 16, mas é aquela cidade, eu vou resumir para vocês, eu tenho de cor na minha cabeça essa passagem. Então diz o seguinte, o Senhor critica Cafarnaum e diz assim, e você, Cafarnaum, se tivesse sido feitos, aí diz o nome de uma cidade lá que agora eu não me lembro o nome, se tivesse sido feitos os milagres que foram feitos em você, na cidade fulano de tal, há muito tempo ela já tinha se convertido. Mas você, Cafarnaum,
Você vai subir até o céu? Não. Você vai ser jogado no inferno. Está escrito desse jeito, meus irmãos. Eu não estou tirando e nem colocando vírgula a mais. Está escrito desse jeito. E aí, meus irmãos? Será que Jesus Cristo falou que ela ia para o purgatório ou para o inferno? Jesus Cristo falou que ela, se não se convertesse, ia para o inferno. E é assim que essa igreja deveria falar. Mas ela não fala. Mas ela não fala. Então, meus queridos irmãos, de acordo com essa passagem que nós vimos até agora da igreja, e essa passagem que eu contrapus, quem é que está com a verdade? Sou eu ou é a igreja? Quem é que está com Jesus Cristo? Quem é que está com a palavra verdadeira? Eu ou essa igreja? Veja, faça uma reflexão. Medite sobre tudo isso, meu irmão. Medite sobre isso, meu irmão. Se depois de tudo isso, você quiser continuar acreditando nessa igreja, é um direito seu. Agora, eu tenho o dever de abrir os olhos dos meus irmãos e minhas irmãs. Dos meus irmãos e minhas irmãs. Quem for escolhido, vai meditar. Vai ver e vai se converter e Deus vai chegar. Mas quem não for escolhido não vai acreditar, não. Se você não for um escolhido ou uma escolhida, nem que Jesus Cristo venha, você não vai acreditar. Então eu não estou preocupado com quem não vai acreditar. Estou preocupado com quem vai acreditar. Para que cuide, não deixe para amanhã. Porque nós somos uma vela acesa, qualquer hora nós podemos nos apagar. Não podemos ser uma vela acesa com os nossos falsos deuses, como aqueles homens que morreram na batalha que nós acabamos de ouvir. Porque senão não tem jeito aí não, irmão. Não tem jeito não. Então, meus queridos irmãos, são duas leituras que eu escolhi para mostrar o purgatório da nossa igreja. Uma outra diz o seguinte: quando, pois, você está para se apresentar com seu adversário diante do magistrado, procure resolver o caso com o adversário enquanto está a caminho. Senão este o levará ao juiz, e o juiz entregará você ao guarda, e o guarda o jogará na cadeia. Eu garanto. Daí você não sairá enquanto não pagar o último centavo. Agora, mais uma vez eu pergunto, meu irmão, o que é que tem nessa leitura, nesses versículos lidos a respeito de purgatório? De acordo com a nossa... Ela usa essa passagem aqui e muitas outras, que eu não vou citar todas, porque senão vai ficar extenso, mas eu vou ficar com aquela do Macabeus e essa agora. Mas o que é que tem a ver essas leituras com purgatório? O que é que tem a ver? Quem é esse inimigo que o Senhor diz que eu tenho que fazer as pazes com ele, que essa igreja não diz? Antes que chegue a minha prestação de contas, é com o próprio Senhor, é com o próprio Deus. Esse inimigo que a leitura fala é o próprio Senhor. Fazer as pazes com o Senhor. Porque se eu não fizer as pazes com o meu Senhor, aí eu vou ficar nesse mundo a vida toda sofrendo, na cadeia do diabo, para pagar meu pecado, para ver se eu me converto, para ver se eu me purgo. Porque esse é o purgatório, como eu acabei de falar, é aqui agora, na cadeia do diabo. Aí você vai pelejar para ter uma vidinha melhor e não vai ter. Tudo que você vai dar um passo para frente e 3 para trás em tudo. Seu comércio não vai para frente. Nada que você peleje se você for um escolhido. Tem isso também. Você vai sofrer para que você se purifique. Porque esse mundo aqui é o purgatório, sim. Se você não for um escolhido, pode ter certeza que quanto mais você pecar, mais bem você vai ter. Você vai ter Hilux, você vai ter casa de praia, você vai ter relógio bom, celular bom, não vai faltar dinheiro, não vai faltar emprego. Porque o Senhor não disse que aquele que eu amo eu educo? É no sofrimento, é na purificação.
Mas a purificação tem que ser antes da nossa partida, é nesse mundo aqui, nesse purgatório aqui. E é para os escolhidos. Os escolhidos. Então, meus queridos irmãos, quando ele fala de cadeia, que jogar na cadeia, é na cadeia do diabo. Essa cadeia, para os escolhidos, elas começam logo aqui e agora, para que eles se arrependam. Mas se você não for um escolhido, você vai ser jogado na cadeia do inferno mesmo, no dia do julgamento final. Mas eu sugiro a você, meu irmão e minha irmã, que se sente escolhido e escolhida, a nossa conversão tem que ser para ontem, porque nós somos uma vela acesa, qualquer hora nós podemos nos apagar. Qualquer ventania nos apaga. E aí? O que é que você acha? Você vai ficar com qual purgatório? O meu ou da igreja? O de Jesus ou da igreja? Você vai viver nesse mundo se purificando, entendendo as coisas de Deus, entendendo as coisas do céu, mesmo estando na terra, entendendo os sinais de Deus, porque Deus nos dá sinais, mas poucos percebem. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu vou perguntar de novo. Quem tem razão? A palavra de Deus ou essa igreja? Porque a palavra não fala em purgatório. A palavra não fala em purgatório. Certo, meus queridos irmãos? Se não existe purgatório na palavra, por que a igreja bota? Será que não está escrito, meu irmão e minha irmã, que eu não posso acrescentar e nem tirar nada? Eu não posso acrescentar uma vírgula e nem tirar uma vírgula? Então, se não existe purgatório, por que ela bota? Para que aqueles que acreditem nela se percam. A intenção do diabo é essa. Ele engana todos, como está enganando a ela, para que muitos se percam. Você nunca ouviu um católico falar sobre o purgatório do jeito que eu estou falando. Abra os olhos. Preste bem atenção no que eu acabei de falar. Leia a palavra de Deus. Mas não leia como essa nossa igreja lê, não, porque ela orienta que nós temos que ler e entender do jeito que ela explica. Mas é engano. Nós temos que ler e entender do jeito que o Senhor nos explica. O Senhor não disse, Jesus Cristo não disse, que iria para o Pai, mas voltaria para nós. Ele não disse que o Espírito Santo nos ensinaria, nos lembraria e nos guiaria? Agora, se o Espírito que está nos ensinando não vem de Deus, aí é outra coisa. É outra coisa. Vejam, o profeta Isaías já reclamava de situações como essa lá no passado. Muito antes de Jesus. Jesus veio, reclamou da mesma coisa, que eles distorciam a palavra de Deus. São Pedro, São Paulo também reclamava muito. Então é justo que hoje tenha homens também para reclamar. Olha, o profeta Isaías diz o seguinte, no capítulo 8, e o versículo 20, capítulo 8, versículo 20 do profeta Isaías, diz o seguinte: comparem com a instrução e o atestado. Se o que disserem não estiver de acordo com o que aí está, então não haverá aurora para eles. Não haverá purgatório para eles. Porque o purgatório já passou. O purgatório não está escrito do jeito que eles estão dizendo, o purgatório é aqui agora. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? O profeta Isaías já dizia isso. E qual é o atestado? Qual é a instrução que ele manda comparar? Isso aqui. A palavra de Deus. O purgatório está aqui? Está não, a própria igreja reconhece. Então por que você acredita? Até porque você vai na onda dela. Medite sobre o que eu estou acabando de lhe falar. E para concluir esse momento aqui agora, eu vou encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, com mais uma leitura. Porque eu disse no início que seria importante fazer várias leituras para que vocês entendessem que não falo por mim mesmo. Eu falo de acordo com o que o Senhor tem me ensinado.
A minha faculdade, a minha teologia, antes vinha desse mundo, era dessa igreja. Mas a minha faculdade hoje vem do céu. A minha instrução hoje vem do céu. Embora muitos duvidem. E a minha própria família, principalmente os que estão mais próximos a mim, duvidam. Porque eu sou pecador, irmão. Mas isso também, até isso Deus permite. É para confundir os tolos. Porque os pecadores pensam que um homem que conhece a palavra de Deus não pode escorregar. Escorrega. A diferença é que ele percebe o escorrego e vai lá e conserta. Mas o injusto não conserta. O injusto bota a culpa numa coisa e noutra, e às vezes até em você ou em mim, para não se converter. A diferença entre um pecador e outro pecador é só essa. Davi pecou muito, mas se converteu. São Pedro mentiu, mas se converteu. Por que é que Deus também não pode fazer de mim também um homem desses, apesar dos meus pecados e escorregos? Então, meus irmãos, para concluir, preste bem atenção nessa leitura aqui. Ela é muito importante e eu acho que ela fecha tudo isso com chave de ouro, com a palavra forte. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João, o capítulo é o 5, e nós vamos ler os versículos do 25 até o 30. Então, vamos lá, prestem atenção. Eu garanto a vocês, está chegando, ou melhor, já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, ele deu ao Filho o poder de julgar, porque é filho do homem. Não fiquem admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Não é do purgatório. Ele não disse purgatório. Sairão dos túmulos. Tem diferença, não tem, meus irmãos? Do que a igreja prega? Sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar para a condenação, meu irmão. Não tem purgatório. Tem céu e inferno. Isso Jesus Cristo sempre falou. No céu e no inferno. Mas purgatório, não. Ele pediu para que nós procurássemos ser santos, como o nosso Pai é santo. E isso é aqui agora, porque depois de morto não dá mais para fazer isso. Ou dá? A igreja fala isso para você? Eu tenho 57 anos. Eu nunca ouvi. Então diz aqui, sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida, e os que praticaram o mal vão ressuscitar para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Bom, meus irmãos, eu acho que para o bom entendedor meia palavra basta, e essa passagem aqui é muito clara. Eles sairão dos túmulos. Uns para o céu e outros para o inferno. Não tem purgatório, não. Do jeito que a igreja fala, não. Tem, como eu disse, aqui, nesse chão. Mas, como eu disse, o purgatório, nesse chão aqui, só serve para os eleitos. Porque através desse sofrimento eles vão se purificar. Porque Deus faz tudo para salvar, mas o homem não quer. Às vezes, Deus arranca até a perna do homem, mas o homem vai para uma cadeira de roda vender drogas. Eu estou dando só um exemplo. Porque tem muitas outras maneiras também da gente entender de que Deus faz tudo para salvar e a gente vê depois o não arrependimento. Aí tem uns que não vão vender droga. Tem umas que nunca traíram o marido. Tem uns que nunca traíram a esposa. Tem uns que não faz nada, são santos. Mas o Senhor sabe, o homem conhece o homem por dentro. E sabe que na hora que o Senhor disser e precisar dele, eles vão negar. E não vão se converter. E por isso se acham melhor do que a prostituta, do que o ladrão, e não são.
Porque o Senhor sabe que na hora que precisar deles, eles vão dizer: eu não vou morrer por isso. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, fica aqui essa palavra de advertência. Espero que nós possamos um dia nos encontrar na casa do Pai. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Ah, eu esqueci de mais um detalhe. Se você é católico, se você é católica, continue sendo. Não vá, por conta da hipocrisia da nossa igreja, largar a cruz. Muito pelo contrário, a cruz tem que ser carregada. Todos nós temos que lutar por ela. Não vá fundar uma igreja na próxima esquina, não, porque você está sendo tão cruel e hipócrita quanto ela. Não vá largar a igreja por qualquer coisa, não. Na verdade, não se deve largar por nada. Vá à igreja, participe da Santa Missa, confesse seus pecados, se arrependa, participe da mesa do corpo e do sangue do Senhor. Mas não faça isso com a hipocrisia que está sendo feita hoje. Leve seu pai, leve sua mãe, leve seu amigo, leve seu filho, leve seu primo, leve quem você quiser. Mas vão para ser diferente dos que estão lá. Porque os que estão lá rezam 1000 ave-marias e o Senhor não escuta. Porque se for amigo do Senhor, reza só uma e o Senhor já está respondendo. Fica aqui a advertência. Fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tchau.